A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Espero que todos estejam bem para a glória do Senhor Jesus e que possamos estar crescendo a cada dia no conhecimento do nosso Rei, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos o encontro com o Senhor para meditar na palavra e para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estamos aqui no projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida. Estamos lendo toda a Escritura, amém? Em nome de Jesus, e procurando extrair lições para que a gente possa colocar em prática em nossas vidas. Sei que existem algumas pessoas que preferem estar lendo apenas o Novo Testamento, mas o Senhor, Ele nos diz que toda a Escritura ela é proveitosa para o ensinamento, em nome de Jesus, e é bom para que a gente veja o quanto hoje nós que estamos vivendo o tempo da graça, vivemos tempos maravilhosos, tempos aonde a graça, a bondade do nosso Rei, ela impera sobre nossas vidas. E como hoje o Senhor, através de Jesus Cristo, Ele facilitou a nossa entrada ali nas mansões celestiais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é um vídeo para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós estamos lendo o livro de Josué, hoje nós vamos ler o capítulo 13. Amém, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Lembrando que nos comentários você pode fazer seu pedido de oração, deixar a sua dúvida, amém, em nome de Jesus, e também o seu testemunho. Glória a Deus, já temos recebido vários testemunhos e é muito gratificante a gente ver Deus ali operando na vida de seus filhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos aqui para a leitura do Senhor, lembrando, a nossa caneta, para a gente estar marcando as partes que a gente considerar mais importantes e que podem ali sempre, quando a gente abrir a palavra, a gente possa dar de cara com ela e dizer, pronto, Deus está falando comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos para a leitura da palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Josué capítulo 13 diz assim: Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus, dos jesuritas. Glória a Deus. Essa terra que vai desde o riacho de Sió, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governantes dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gade e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Merea, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas e na região do leste, para o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a subida de Amate. Finalmente, faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa, entre os montes Líbanos e Misrefot-Maim. Eu expulsei essa gente conforme o povo de Israel foi avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, e como mandei antes. Fique dono dela como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As tribos de Ruben e de Gade e outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale Armonon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibon,
incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte de suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Hesbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os Gesuritas e os Maacatitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Bassã até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os Gesuritas e os Maacatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terra à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroé, na beira do vale Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale até Medeba, e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Hesbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibom, Bamote Baal, Bet-Maal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Quiriatim, Sibma e Zeret-Saá, no monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Gesimote, todas as outras cidades do planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Moisés havia derrotado o rei de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessas terras e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste, a divisa da tribo de Ruben, era o rio Jordão. Essas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Rubens para serem propriedades deles. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedades delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas, até Aroé, que fica a leste de Rabá. Iam de Hesbom até Ramá, Mispa e Betone, e de Manaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Seom, reis de Hesbom. A oeste, o limite da terra de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galileia no norte. Essas foram as cidades e povoados dados a famílias da tribo de Gade, para serem propriedades delas. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começaram na cidade de Manaim e incluíam toda a região de Bassã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 70 cidades que eram de Jair em Bassã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote, Edrei e Edrei, cidade do reino Og em Bassã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maqui, filho de Manassés. Assim Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi. Aleluias. Para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ao ler
um trecho como esse, a gente pode até questionar assim, irmã, o que uma leitura dessa acrescenta na minha fé? Simples, meus amados. A leitura da palavra de Deus, ela em tudo nos ensina. Essa palavra, ela está nos ensinando, aleluias, o quanto Deus, ele é fiel para fazer cumprir tudo o que ele promete. Aleluias. Nós vemos aqui Josué, no capítulo 13, ele já estava velho, e você vê que quando, lá no capítulo 1, ele assume a liderança de Israel, Deus diz, olha Israel, olha Josué, você está vendo tudo aí? É seu, eu te entreguei. Agora você tem que conquistar. Uma lição poderosa dessa palavra que eu tiro aqui, já no versículo 1, é que a gente geralmente não conquista nem metade do que Deus ele tem separado para nós. Não porque a gente seja vacilante, não porque a gente não tenha crido na promessa, não, porque aqui eu creio. Josué foi um soldado de Deus ali irrepreensível. Ele em tudo obedecia ao Senhor. Ele tinha um temor de Deus no seu coração. Mas as bênçãos de Deus, elas são tão tamanhas sobre as nossas vidas, que por mais que a gente esteja ali, aleluias, batalhando, estando na presença de Deus, a gente nunca vai conquistar tudo que Deus tem para nós. Tão grande é a promessa de Deus para mim e para você. Mas muitas vezes, nós em meio à batalha, em meio à guerra, em meio à adversidade, o que é que a gente faz? A gente perde tempo murmurando, reclamando, enxergando o que a gente ainda não conquistou, quando a gente deveria estar o quê? Glorificando a Deus pelo que Ele já tinha colocado nas nossas mãos. Sabe, às vezes eu olho para as pessoas e eu vejo uma sede de conquistar coisas terrenas tão grande que elas chegam a perder suas famílias, sua saúde. E ali conquistam grandes coisas. Claro, o trabalhador é digno do seu salário. Mas nós vemos que uma riqueza maior, eles deixam de aproveitar. Quantas vezes hoje os pais estão deixando de desfrutar do crescimento dos filhos? As primeiras passadas, as primeiras palavras, os primeiros momentos, sabe? Ou mesmo ali de filhos adolescentes que às vezes precisam de um momento com você, conversando com você. Eles querem se abrir. Ai, irmã, mas meus filhos são muito fechados. Por que eles são fechados? Será que o grande culpado não somos nós? Não somos nós que, com a desculpa de dar a eles tudo que a gente deseja, a gente acaba não dando o que realmente é imprescindível? Eu creio que o plano de Deus, meus irmãos, sempre ele é perfeito. Deus ele nunca erra, nunca se engana. Agora nós sim. Nós cometemos erros que nos custam lágrimas e muitas vezes queremos colocar em Deus a culpa por essas consequências. Quando tudo que vivemos são, na realidade, consequência das nossas escolhas. Mas, irmã, por que que Deus permitiu? Porque Ele te disse, olha, está aí na tua frente, você só tem que conquistar. Você tem que redimir o teu tempo, você tem que controlar, aleluias, as tuas conquistas. Porque a maior conquista que você tem é a tua família. Aleluias. É você gastar um tempo, né? O esposo gastar um tempo com a esposa gastar um tempo com o esposo, eles gastarem um tempo com os filhos, porque esses filhos vão crescer. E quando eles crescem, meus irmãos, é inevitável, eles fazem as escolhas deles, eles se afastam, assim como nós um dia nos afastamos da casa dos nossos pais. E hoje nós andamos lá para quê? Para visitar, dar um abraço, perguntar se está tudo bem. Mas a gente não vive em constância e a gente nem se toca o quanta saudade eles sentem de nós.
Porque, afinal de contas, nós temos tanto o que fazer, nós temos uma vida para gerir. E a gente esquece desses detalhes. E aqui Deus chega para Josué e diz assim: Josué, tu tá velho já, tu tá cansado. Teus dias já passaram. Tu já lutou muito, Josué. Já conquistou muito. Porém, eu te digo que eu ainda tinha mais para você. E aqui ele faz uma recapitularização, né? Das conquistas de Moisés, das conquistas de Josué. E uma coisa que eu achei interessante aqui foi quando ele se referiu aos levitas, né? Aqueles que, na realidade, quem não sabe o que é levita, levita não são os cantores. Levitas não são. Hoje se comete um erro muito grande, porque a pessoa louva, é um cantor gospel, é um cantor evangélico, é um levita. Não. O levita é aquele que serve na casa do Senhor. O louvor faz parte, sim, faz. A adoração faz parte, sim. Tocar faz parte, sim. Mas o serviço do levita também é cuidar da casa do Senhor, né? É aqueles que são separados para estarem na obra, os pastores, diáconos, missionários, evangelistas, ministros de louvores, todos eles são levitas. Mas é interessante como ele disse aqui, algo muito impactante no último versículo. A propriedade, aleluias, deles é o Deus de Israel. Aleluias. Nós vemos hoje as pessoas muito focadas na terra, muito focadas nos bens materiais. Não que os levitas, eles não precisam crescer. Os filhos dele não precisam estar ali conquistando. Tá, claro, todos nós, como seres humanos, nós precisamos de realizações. Isso aí é lógico e Deus entende isso. Mas nós precisamos encontrar o nosso chamado. Porque só quando a gente encontra o nosso chamado é que a gente consegue realmente servir a Deus em espírito e em verdade. Não adianta você fazer algo porque você quer agradar a A e nem a B. Você tem que fazer porque você encontrou o chamado. E você sabe que a tua herança é Deus, que a tua propriedade é Deus, que a tua riqueza é Deus. E quando você encontra esse chamado, você descobre, aleluias, glória a Deus, que tudo te será acrescentado no tempo oportuno, mas a tua prioridade é o céu. E hoje, os dias em que nós estamos vivendo, os últimos dias da igreja na terra, dias de tribulação, dias de dor, dias de anseios, né? Hoje nós vemos que a maior doença que toma a humanidade é a ansiedade, a depressão. É uma doença da alma, não é nem uma doença da carne, é uma doença da alma. E muitas vezes a gente se abate por isso, por justamente perder o nosso foco e a nossa visão. É por isso que a gente encontra a explicação porque que existe pastores, existe pessoas na obra, pessoas que realmente foram chamadas para a glória de Deus e que hoje estão doentes da alma. Doentes da alma porque perderam, aleluias, essa revelação. Em nome de Jesus. Nós não fomos feitos para ser alojamento de doenças. Nós não fomos feitos para ser alojamento de tristeza, ansiedade, depressão, nada disso. Porque em nós existe a essência da alegria. Em nós existe a essência da graça, que é o Espírito Santo de Deus. Nós só nos deixamos levar por esses sentimentos porque perdemos o alvo, perdemos o foco. E não adianta a gente querer arrumar desculpa. Ah, irmão, você diz isso porque você nunca passou por uma depressão. Irmão, você nunca passou por uma tristeza profunda. Engano seu, já passei sim. Já passei por um período na minha vida onde eu tive um aborto provocado por um erro médico.
que eu não podia ver uma criança que eu chorava. E eu já era mãe, eu já tinha um filho. Mas eu desejava muito ter outro filho. E aquilo quis encher a minha alma. E eu não era cristã ainda não. Sabe? Eu conhecia Deus de ouvir falar. E eu venci isso para a glória dele, porque é ele que guia nossas vidas. De alguma forma, se você olhar para o céu, é uma oração que você precisa fazer. É você simplesmente olhar para o céu e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu não vou vencer. Senhor, eu não vou conseguir. Dá a Ele a disponibilidade para agir em teu viver e agir no teu ser por completo. E Ele vai agir. E mesmo ali, depois de cristã, depois de evangélica, já servindo a Deus, eu também tive outro baque muito grande. Mas Deus agiu também na minha vida, porque eu disponibilizei meu coração para Ele agir. Porque enquanto eu estava em guerra, enquanto eu estava ali, eu agindo, Deus, Ele não age, meus irmãos, Ele não é mal educado. Deus, Ele não vai te obrigar a nada, sabe? Até você que não acredita em Deus, Deus não vai te obrigar a crer nele. Ele te ama, Ele morreu por você, Ele tem um plano perfeito, bom e agradável, mas Ele não vai te obrigar a crer nele. Ele não vai obrigar você a seguir os caminhos dele. Ele quer disponibilidade, amor, reverência, temor. É o princípio de tudo. E eu creio que esse versículo, esse capítulo aqui, ele está nos lembrando de duas coisas muito importantes. São duas lições que eu tiro aqui desse capítulo. É a primeira: por mais que a gente batalhe, a gente nunca vai conquistar tudo que Deus tem para nós, porque a bondade dele excede a cada um de nós. E o segundo é que aquele que tem Deus como seu maior tesouro, como a sua maior prioridade, propriedade, pode ter certeza. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai fazer uma obra tremenda na sua vida. Creia, acredite, confie. Esteja entregue nas mãos dEle, para Ele fazer essa obra boa, perfeita e agradável. Mas não vai ser à força. Ele bate no teu coração. Ele está à porta. Aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele. Mas ele não vai arrombar essa porta. E ele ainda diz na palavra dele que aquele que abrir a porta, que ele entrar, a ele fará uma comunhão. E além disso, nós sentaremos no trono dele. Você quer riqueza maior do que essa? Tem não, meu irmão. Não tem não. Pode ter certeza. Então, vamos colocar em prática o que essa palavra está nos dizendo. Acredita, confia no Senhor e coloca Ele como prioridade na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, Deus amado, nesse momento buscamos tua presença para te louvar, Senhor. Porque, Senhor, nossos olhos não conseguem contemplar o quão grande, Senhor, e perfeito Tu és. E o quantas maravilhas Tu tem para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a ser cientes, Pai, da Tua glória. Em nome de Jesus. E ter nossa vida, Senhor, ali, rendida a Ti, no Teu altar. Meu Deus, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, ansiosos, preocupados. Visita, Senhor. Visita cada um que está no caderno de oração. E faz o Teu milagre acontecer para a Tua glória, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nossa casa, nossa vida, nossa família, e que a Tua bênção, que não acrescenta dores, seja sobre nós, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Acredite e confie. Deus tem promessa para a tua vida. Aleluias. Glória a Deus. E são tamanhas essas promessas que elas se estendem à eternidade. Então, somente nós precisamos estar
rendidos no altar, colocando Deus como nossa prioridade. Amém? O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.